Quando abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, estamos aí meditando nas parábolas, nas histórias que Jesus contou sobre o Evangelho. Lucas 18, diz assim, do verso 1 até o 8. Eu já vou ler e já vou explicando o contexto para a gente ir entendendo a parábola, tá bom? Lucas 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nem sempre no início explica o sentido da parábola, aqui já explica, né? Essa parábola é bem fácil, porque já no começo o evangelista Lucas já diz o porquê Jesus contou essa história. Qual o objetivo dessa história? Sobre o dever que nós temos de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão muito desanimadas, esmorecidas, especialmente de orar. Então essa parábola é sobre isso. Aí no versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Nessa frase aí Jesus já diz, o cara era mau, era ímpio. Nessa frase aqui ele já quebra os 10 mandamentos, a primeira tábua dos deveres para com Deus e os deveres para com o próximo. Nessa frase Jesus diz, havia um juiz lá, que era um homem ímpio, impiedoso, iníquo, da iniquidade, porque ele não respeitava a Deus, nem as pessoas, nem os próximos, quebrando todos os princípios da Bíblia, do Antigo Testamento, que Deus estabeleceu, que um juiz deveria ser. O juiz deveria ser exatamente o contrário disso. Na Bíblia, o juiz, aquele que julga, desde os juízes lá do livro de Juízes, esse homem aqui é o contrário deles. Então Jesus fala, assim é esse homem, descreve esse homem dessa maneira. E havia também naquela mesma cidade uma viúva. De todos os grupos sociais do tempo de Jesus, a viúva era a mais desamparada, era a viúva e o órfão. Eram as pessoas mais vulneráveis, mais carentes, falando porque elas não tinham direitos. Às vezes, quando o marido morria, ela não tinha direitos. Se ela precisava que um parente, um tio ou um filho, se tivesse, se não tivesse filho era pior, resgatasse a propriedade, assumisse a propriedade, os bens do marido. Então a viúva era desprotegida. É por isso que no Antigo Testamento Deus fala muito sobre o cuidado da viúva e do órfão. Deus é chamado de pai dos órfãos e marido das viúvas, são aqueles mais necessitados, mais vulneráveis, mais carentes. E aí Jesus fala, veja esse homem poderoso, esse homem ímpio, mas na cidade havia uma viúva, que é a expressão da fragilidade, é a expressão da vulnerabilidade, é a expressão da fraqueza do ponto de vista social, econômico, político, é essa viúva. E essa viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Provavelmente alguém tinha se apropriado do terreno, da casa, da propriedade dela, e como ela não tinha um parente, um outro homem para defendê-la, ela tinha que, não era comum, aliás, não era apropriado que uma mulher fosse ao fórum falar com o juiz, uma viúva especialmente. Normalmente isso era coisa de homens. Então eram os homens que tinham que ir lá fazer, mas não tem ninguém. Não tem ninguém para defendê-la, para ajudá-la, para apoiá-la, não tem ninguém. Essa é a situação da viúva. E ela vai e fala com o juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. A gente não tem detalhes, mas é uma injustiça, é uma impiedade que alguém está fazendo, alguém está apropriando da falta de defesa que ela tem, de direitos, e alguém talvez está tirando o que é dela, arrancando a sua propriedade, roubando o que é dela de direito. Essa é a viúva, essa é a necessidade, e ela vai lá. No Antigo Testamento, o quarteto da vulnerabilidade, o órfão, a viúva, o pobre e o imigrante. Deus fala milhares de vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre a defesa. Isaías capítulo 1, versículo 17, quando o profeta condena o culto hipócrita de Israel, ele fala, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que defender a causa da viúva, vocês têm que proteger o órfão,
Você tem que cuidar desses vulneráveis. Quando o Tiago vai falar sobre a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas, é cuidar deles, é ajudá-los através disso. Então, essa viúva não tem ninguém, e ela vai ao juiz pedir: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Versículo 4, ele por algum tempo não a quis atender. Os juízes não podiam, Deus proibia, não podiam aceitar suborno, nem julgar com imparcialidade. Isso era uma das leis que o Senhor estabelecia, mas você sabe que a maioria deles não seguiam isso. É por isso que os profetas criticam. Eu vou ler aqui para você, eu separei um texto aqui, de 2 Crônicas, quando Josafá, lá no Antigo Testamento, ele era rei de Israel, e ele instituiu juízes. Olha o que diz aqui, 2 Crônicas 19, 5 a 7. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor nosso Deus não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Mas naquele tempo existia também. Isso não é só no Brasil. Suborno, propina, julgar de acordo com a causa dos mais ricos, dos mais influentes. Então o juiz diz: essa mulher é uma pária social, que influência que ela tem? O que ela pode fazer? Então ele não atendia a mulher. Ele não tinha tempo para ela, não tinha disposição para atender a causa dela, que ia lá. Ele diz assim, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Então, já que eu sou um cara imoral e amoral, já que eu não respeito Deus eterno, nem temo pessoas, eu não faço isso. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. A ideia de molestar é que ela venha a difamar, a propagar, a me insultar na cidade para as outras pessoas, para que ela venha me molestar, venha me atrapalhar. E ela ia, insistia, falava com o juiz estava chegando, e a mulher estava lá no meio daquele povo, esperando para ser julgado, naquela expectativa, e a mulher falava: seu juiz, julga a minha causa. E ele vinha e aquilo irritava, e aquilo o deixava irritado, mas ele diz: olha, acho que eu vou julgar a causa dessa viúva, para ela parar de me importunar, de estar me incomodando, já que eu não tenho temor de nada, mas eu não estou aguentando essa mulher molestando, me chamando, me falando e tal. Jesus aqui está fazendo uma parábola do menor para o maior e do contraste. Então disse o Senhor, a parábola: considerai no que diz esse juiz iníquo. Jesus fala: eu estou contando essa história, agora presta atenção no que o juiz falou. O juiz falou isso, eu vou julgá-la por causa da importunação. Aí agora Jesus dá a lição da parábola: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Aqui ele vai usar uma palavra no grego, no Evangelho de Lucas, aqui é uma palavra muito usada, que é macrotúmia. Macrotúmia é uma palavra que fala da paciência, longanimidade. Deus é longânimo, Deus é paciente. Deus, Ele exerce essa paciência, ainda que pareça que Ele é demorado em defendê-los, mas Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Agora Jesus conclui: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Guarde essa pergunta, porque essa pergunta é muito importante. Essa pergunta é muito importante, essa conclusão da parábola é muito importante.
O que essa parábola está dizendo? Está dizendo para nós, irmãos, que, como o texto diz no início, que a nossa oração, que a oração nossa deve ser persistente, perseverante. Por quê? Nessa história, Jesus faz um contraste. Quando a gente ora, a gente não está pedindo para um juiz caprichoso, para um juiz iníquo. A gente está orando a um pai amoroso. Jesus está dizendo exatamente isso. Observe essa história, eu estou fazendo um contraste. Observe que esse homem iníquo, ímpio, atendeu. Agora imagine vocês que têm um pai amoroso, um pai atencioso. Lucas capítulo 11, versículos 6, 7, 8, Jesus diz: qual é o pai? Vocês que são maus, se o filho pede pão, você vai dar uma pedra? Se o filho pede um peixe, você vai dar uma cobra? Se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso pai, não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então Jesus lá em Lucas 11 estava exatamente isso. Você ora não a um juiz irado, iníquo, ímpio, um Deus distante, um Deus que não está nem aí para a sua vida, um Deus que é indiferente com as lutas que você passa. Jesus está falando, não. Esse contraste, até esse homem ímpio é capaz de fazer uma coisa boa. Imagine o pai de vocês, imagine o pai amoroso que vocês têm. Então vocês podem orar, vocês podem persistir, embora pareça demorado. E aí vem a explicação dessa palavra em grego que eu falei, nesse palavrão aí. Por que pareça demorado? Porque Jesus está exercendo paciência. Jesus está exercendo paciência sobre os outros, sobre aqueles que precisam e sobre você, porque Ele é paciente. Eu quero ler com vocês aqui, outro lugar onde aparece essa mesma palavra, é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente, Ele é paciente, Ele está esperando, Ele não retarda a sua promessa. 2 Pedro 3,15, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, salvação. A ideia aí é que Deus é paciente até com o juiz, que Deus tem paciência até com esse homem ímpio, até com o adversário da viúva. Jesus é paciente, Deus é paciente até com ele. Deus dá um tempo para que ele se arrependa, para que ele saia do caminho mau, para que ele acorde, para que ele veja a impiedade, a iniquidade e a maldade que ele está fazendo. O que ele está falando é exatamente, às vezes quando a gente ora, e no Antigo Testamento orava para Deus destruir o malvado, Deus quer livrar o malvado da maldade, Deus quer libertá-lo da maldade. E às vezes a gente, no afã de orar contra o adversário, a gente pede a destruição do adversário. E a ideia de Jesus aqui é, não, Deus é paciente com você e é paciente com o seu adversário. É na paciência de Deus que Ele quer salvar os dois. E Ele faz justiça. Mas não desista, persevere, persista, insista, ore, continue buscando. Um juiz iníquo foi capaz de ouvir aquela viúva. Imagine o pai de vocês que ama vocês, que se importa com vocês. Aí agora eu quero ler um texto com vocês aqui, que é um texto que provavelmente estava na mente dos discípulos e na mente de Jesus, quando ele contou essa história. Porque tem um livro que não está na nossa Bíblia, mas ele está na Bíblia católica, que os católicos chamam de deuterocanônicos, que é o segundo cânon, e nós chamamos de apócrifos porque eles foram escritos depois do encerramento do cânon do Antigo Testamento. Foi escrito talvez no ano 150 ou 200 a.C. É um livro, chama Eclesiástico, mas é um livro conhecido de sabedoria rabínica, judaica. E lá tem o Ben Sirac. O Ben Sirac, ele diz isso daqui, eu vou ler para vocês no capítulo 35, versículo 17 e 23, não está na sua Bíblia, né? Se você quiser, lá tem aquela Bíblia, eu tenho várias Bíblias católicas, você pode olhar lá no livro, inclusive esses livros, são livros que nos ensinam várias coisas, não são canônicos, não são inspirados, mas nos ensinam muitos princípios, e provavelmente, quando Jesus contou essa história, ele tinha esse pano de fundo do Ben Sirac, do Eclesiástico, e eu vou ler para vocês aqui, olha o que ele diz:
Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar. Ele está perguntando se o clamor e a súplica da viúva não chega até Deus. Ele vai, claro que chega. Pois da sua face sobem até o céu, o Senhor que a ouve, não se compraz em vê-la chorar. O choro da viúva. Aquele que adora a Deus, na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens, ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, a oração, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá macrotúmia, paciência, com os opressores, mas esmagar-lhe-ão os rins, vingar-se-á das nações, até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar os cetros dos ímpios. Observe, provavelmente os discípulos de Jesus conheciam esse texto. Essa é uma oração, é um texto bonito. Você vê bonito, Deus ouve a oração e o choro das viúvas. Só que aqui ele fala que Deus vai se vingar, Deus vai esmagar os ímpios. Deus vai fazer justiça. Só que Jesus não conta isso na parábola. Jesus não fala assim, Deus vai esmagar o adversário da viúva. Deus vai esmigalhar o rim do desgraçado. Você pode até orar, só esbagaça ele, quebra os dentes dele, fazer isso aí. Mas Jesus não fala disso na parábola. E aí no versículo 7 Jesus termina. Jesus conclui falando exatamente sobre isso. Quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Vai ter esse tipo de fé, que é baseado na paciência de Deus? Porque a paciência de Deus quer a salvação, inclusive do ímpio. E que os eleitos e os escolhidos de Deus não têm o direito de ficar pedindo vingança contra os seus inimigos. Pede justiça, mas não vingança, que é o que o Ben Sirac pede aqui, e é o que muita gente alimenta, mas Jesus, essa parte, Jesus oculta, Jesus não fala dela, Jesus passa por cima disso e fala simplesmente assim, olha, a fé que vocês têm vai permanecer. Por quê? Porque às vezes a pessoa ora, e o coração vai esmorecendo, vai desanimando. Às vezes você vê a injustiça desse mundo, a impiedade desse mundo, a maldade desse mundo, e você vai ficando com raiva, você vai ficando com ódio, você vai ficando com o coração contaminado por esse homem que está explorando uma pobre viúva. E aí você vai ficando desanimado, Deus não mata esse desgraçado. Jesus está falando, fé na terra, porque Deus tem paciência, porque Deus tem longanimidade. A ideia de longanimidade é Deus desviar a sua ira e exercer misericórdia. Essa é a ideia dessa palavra, é Deus desviar a ira e exercer misericórdia sobre todos. Então Jesus pergunta, será que você vai manter esse coração, essa fé no Senhor e vai perseverar na oração e vai crer que o Senhor não respondeu ainda, porque Ele está exercendo a sua macrotúmia, a sua longanimidade, Ele é tardio em irar-se e Ele quer exercer misericórdia, e Ele está dando chance, oportunidade para que os ímpios se convertam, para que os perversos se convertam, para que eles mudem o coração, a vida. E aí como é que faz isso? É através da oração, é através da intercessão daqueles que oram e creem que a misericórdia triunfa sobre o juízo, é daqueles que creem na bondade, na graça, no amor, é aqueles que creem no perdão, na reconciliação, na restauração, é aqueles que creem que o amor é mais forte do que o ódio, que a graça de Jesus pode restaurar, libertar e pode salvar o malvado da sua maldade, que a gente não pode contaminar o coração. E aí Jesus fala, às vezes você vai gerando esse coração azedo, amargo e vai desistindo. Aí não ora mais com aquela pureza,
não intercede mais, desiste de pessoas, não vou orar mais por esse, não vou orar mais por aquele, não oro mais por isso, não quero nem saber. O coração vai ficando malvado, impiedoso, incrédulo. Quanta gente deixou a fé, deixou a igreja, porque simplesmente deixou de crer na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Quanta gente! Lá no Salmo 73, o Asaf, o músico, quase desviou da fé. Por causa disso ele encheu o coração, viu a impiedade dos homens ricos, maus, e falou assim, Deus não faz nada com eles. E aí o coração dele foi se azedando, foi virando invejoso, e ele falou, quase eu me desviei. E muita gente hoje não ora mais, porque não acredita que a oração é essa força poderosa, essa conspiração. Você se conspira com Deus, com Todo-Poderoso, para vencer o mal desse mundo com o bem, para vencer a impiedade, a injustiça, com atos de bondade, de justiça, de misericórdia e de graça. São pessoas que oram porque creem que a bondade de Deus é maior que toda a maldade desse mundo, e que o final da história vai ser o triunfo da justiça de Deus sobre a impiedade, e que no juízo final Deus exercerá o juízo, mas até lá, se ainda você está vivo, se ainda Deus não exerceu o juízo, se ainda o ímpio está vivo, é porque Deus quer alcançá-lo com misericórdia e graça. Quantos juízes do Supremo Tribunal Federal você já mandou para o inferno aí, meu irmão? O crente ora para ele conhecer a graça de Jesus Cristo. Quantos políticos, quantas pessoas ruins você conheceu, que você deixou de orar por elas, que você deixou de interceder por elas? Quantas coisas ruins aconteceram e o seu coração se azedou e você não ora mais? Simplesmente não ora mais. Não vou orar mais, fez mal para mim, vou arriscar da minha vida. E aí a injustiça e a impiedade vai crescendo. A pior maldade que o malvado pode fazer com você é que você pratique a mesma maldade que ele pratica. A pior maldade, o malvado vence quando você reage com o mesmo mal, quando você deseja o mesmo mal. Amar alguém é desejar o bem de Deus. Abençoar alguém é injetar o bem de Deus dentro dele. Toda vez que a gente vem no culto, toda vez que eu dou a bênção, nós estamos injetando o bem de Deus dentro das suas veias, da sua alma, da sua mente, porque a gente crê que a bondade de Deus triunfa sobre esse mal. E Jesus diz assim, tenha paciência, ore, clame, persista, persevere, ore. Pegue o livro aqui para mim, por favor. Nós estamos na campanha de fazer todo mundo da igreja ler esse livro aqui, da nossa irmã Eusa Lidório, a mãe do missionário Ronaldo Lidório, ao Deus de toda a glória. Já comprei vários desses livros aí, estou na campanha que todo mundo leia esse livro. Dona Eusa Lidório hoje já deve estar com uns 95 anos, não sei quantos anos ela está. Se essa mulher fosse católica, ela era canonizada, era santa. Porque é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher consagrada, uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher que viu muitas maravilhas de Deus, muitos milagres de Deus, através da oração, do joelho dobrado, da intercessão. Viu pessoas, famílias, cidades, nesse interior do Brasil, junto com o seu marido, que era pastor, e viu através do filho dela, que agora está superando mais um câncer, viu as maravilhas de Deus, uma mulher de oração, uma intercessora fiel. E tem uma história aqui, que ela conheceu um homem que era o patrão do filho dela, um homem muito rico, de Brasília, eles moravam em Brasília, e ela conheceu o homem e ela falou para ele assim, você conhece a Jesus? E o homem zombou dela, riu dela e falou, E aí o filho, a nora, falou, mãe, esse daí, ele só zomba, ele mexe com ocultismo, com coisas das trevas, esse homem aí não quer saber nada. E ele zombou de Jesus, zombou de Deus. E a dona Eusa falou para ele assim,
eu vou orar por você. Eu vou orar por você para que você conheça Jesus. Saiba disso, irmão, a justiça de Deus, a vingança de Deus, vamos usar essa palavra, a vingança de Deus é orar para que ele conheça Jesus, para que ele seja salvo. E ela começou a orar por esse homem. Esse homem era ímpio, e quando ela encontrava com ele, ele falava, está orando? Ele falou, estou orando por você. Ih, desiste, irmão, não tem jeito para mim não. E ela continuou orando por ele. Orou 16 anos por aquele homem. E ele zombando. Rico, empresário. Tinha uma construtora, e ele construiu um templo evangélico. E porque ele construiu o templo, ele foi convidado para participar do culto de inauguração. E quando ele foi naquele culto, Deus tocou no coração dele. Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele foi salvo. E depois ele chamou a dona Ilse, eu quero agradecer pelas suas orações. Que amor que a senhora teve por mim. Que amor. E daí ela conta, depois de um tempo, esse homem se converteu, foi batizado, ficou muito doente. Aí ele ficou no final da vida, ela foi lá visitá-lo no hospital, e ele já estava partindo com Jesus, com o semblante, o coração, tudo mudado. E ele diz, quando a senhora entrou aqui nessa sala do hospital, eu vi um anjo do Senhor ao seu lado, e como é bom saber que eu estou seguro, protegido e salvo por Jesus Cristo. E aquele homem morreu salvo pela graça de Deus. É assim que o crente vence as suas batalhas, meus irmãos. É assim que a gente vence a zombaria, a impiedade, a incredulidade, a injustiça. A igreja de Deus vai orando e ela vai avançando no poder da graça, do amor, quebrando os corações duros, levando pessoas ao arrependimento, tirando elas das trevas, da escravidão, do desespero e trazendo a luz de Jesus Cristo. Eu pergunto para você, você tem orado? Você tem orado na sua casa? Você tem orado pelas injustiças desse mundo, injustiça na sua casa, pelos problemas? Você tem apresentado a Deus as suas causas, suas queixas, suas dores? Ou você vai reclamar, vai murmurar, vai brigar? Você tem que colocar diante do Senhor, é por isso que eu estou chamando você. Agora em maio nós vamos fazer o mês inteiro de oração, reuniões de oração aqui no templo, 7 horas da manhã, dia 1º de maio, nós vamos consagrar a Deus, jejuar, orar, interceder pelas famílias cheias do Espírito Santo, pessoas cheias do poder de Deus, da graça, do amor de Deus. Há muitas coisas na nossa vida que não acontecem porque a gente não ora. Deus tem muitas promessas que elas não são apropriadas por falta de oração. A oração é a mão que recebe, é a fé que se apropria, é o lugar da bênção de Deus. Há pessoas escravizadas, presas na maldade, há muita coisa acontecendo por falta de oração. Essa mulher aqui viu maravilhas de Deus, enfrentou batalhas, enfrentou lutas, mas triunfou sobre todas elas no poder da oração, no poder da confiança. Diz assim, eu sei que o meu Pai me ouve. E aí você vai ver se está orando e Deus não está te respondendo, é porque Deus está te preparando, você ainda não está preparado. Quando Deus falou com José, José ainda precisava ser preparado para ser governador, Davi precisava ser preparado para ser rei, Abraão precisava ser preparado para ser pai das multidões. Tem a hora, o tempo, o momento certo. Às vezes você não recebeu, mas é o processo, é a expectativa, é a oração, é a busca, é a expor-se à presença do Espírito Santo, que Deus vai agindo em você, vai mudando seu coração. Eu costumo falar que não há coisa mais terapêutica para mim, talvez não seja para você, mas para mim, não há terapia melhor do que uma reunião de oração. Reunião de oração é uma bênção. Reunião de oração, orar, eu saio revigorado, eu saio animado, eu saio purificado, eu saio fortalecido. Todas as vezes que eu oro por alguém, toda vez que alguém ora por mim, quando a gente ora com os irmãos, a presença de Deus se manifesta. Muita gente hoje é doente na fé, doente na alma, porque não ora.
Muitos filhos desviados, falta de oração, falta do poder do Espírito Santo, falta da graça de Deus, falta das maravilhas, porque não ora, não busca. E Deus fala assim: eu quero te dar, mas você não está no lugar da bênção. Você não está no lugar da bênção. O lugar da bênção é o lugar da consagração, do coração quebrantado, da humildade, da dependência, da persistência, de dizer assim: eu não tenho nada nessa terra, o poder que eu tenho é o meu Deus. Não tenho gente influente, não tenho isso, mas é o meu Deus. É o que Pedro fala para o coxo: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quem tem Jesus tem recursos, irmãos, inesgotáveis. Quem tem o Espírito Santo tem uma usina de poder. Quem tem Jesus dentro dele supera todas as batalhas. Quem tem Jesus tem um poder indizível na sua alma. Você precisa se apropriar, tomar consciência disso. Tomar consciência disso. E a oração que te deixa apto, habilitado, é a oração que te coloca no lugar onde Deus pode operar e falar com você. Deus quer falar com você, Deus quer se manifestar, Deus quer agir na sua vida. Deixe Deus falar. Quem sabe Deus está te chamando, às vezes você acorda de madrugada, é hora de se levantar, pegar a Bíblia e orar. Quem sabe você precisa ter um momento, uma disciplina, e orar sozinho, orar com sua família, colocar a vida diante do Senhor. O pastor Tim Keller, quando ele descobriu o câncer a segunda vez, era pastor há muitos anos, e ele disse que a esposa dele falou para ele assim: se a gente não orar juntos, eu não vou conseguir. E ele diz: há anos como pastor, ele começou a orar todo dia com a esposa dele, para ter a força, o poder de Deus. Às vezes os casais precisam orar juntos, um pelo outro, orar pelos filhos, trazer a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo dentro da sua casa. Se consagrar ao Senhor, irmãos. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Ore, creia, persevere, Deus fará justiça. Você está orando não a um juiz caprichoso, você está orando a um Pai amoroso. Ele quer abençoar você. Feche os seus olhos e vamos orar. Eu quero que você faça uma oração aqui. Eu quero que você peça para Deus: Senhor, faz de mim um homem de oração. Pedro e João foram usados no milagre, porque Pedro e João estavam indo orar no templo. Você podia considerar a possibilidade de vir orar no templo todos os dias desse mês. Você poderia orar com seus filhos. Nós vamos ler o livro de Atos, um capítulo por dia, os 28 capítulos. Você poderia ler com a sua família em voz alta, declarar o nome e o poder de Jesus sobre os seus filhos, sobre a sua vida. Você poderia se apropriar disso, parar de ter uma vida de murmuração e reclamação e ter uma vida cheia de alegria, paz e exuberância no Espírito Santo. As pessoas que fizeram mal para você, você poderia parar de desejar o mal para elas e abençoar a vida delas hoje, em nome de Jesus. Poderia abençoar o Brasil, abençoar o nosso país, a nossa cidade, abençoar para que os ímpios se arrependam e conheçam a graça de Deus. Senhor, eu quero ser essa pessoa que confia, que ora, que crê. Eu quero, Senhor, me ajuda. Faz de mim um homem, uma mulher de oração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu vou convidar o César para a gente cantar aquele louvor de novo, Clamo Jesus. Mas feche os seus olhos aí, vamos orar. Fale com Deus: Senhor Jesus, me dá perseverança na oração. Eu tenho desanimado, eu tenho esmorecido, eu tenho duvidado. Eu quero ter essa fé
essa confiança inabalável. Eu quero ter um coração que confie, que crê que Jesus é maior que todo o mal que há nesse mundo, que o bem vai prevalecer, que os justos serão ressuscitados em poder e glória, e no dia final os ímpios serão condenados. Mas até esse dia, o Senhor tem paciência, o Senhor tem muita paciência. Então, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero abençoar minha família, meus filhos, meu esposo, minha esposa, meus netos. Eu quero abençoar o meu trabalho, meus colegas de trabalho, meu patrão. Eu quero abençoar, Senhor, essa cidade. Eu quero declarar o nome de Jesus. Eu quero declarar a luz de Deus. Eu quero ser um homem e uma mulher cheio de esperança. Eu quero ser uma pessoa que vive com brilho nos olhos e com alegria na alma. Tira, Senhor, essa tristeza, essa angústia, esse medo. O Senhor enche o meu lar, enche a minha casa com a Tua presença, Jesus bendito. Que o meu lar seja um santuário onde o Senhor possa habitar, onde o Espírito Santo possa habitar. Ore a Deus e fale: Senhor, eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser uma mulher de oração. Eu quero vencer as batalhas pela oração no nome de Jesus. Eu quero ver os meus filhos todos salvos e cheios do Espírito Santo. Eu quero ver o meu casamento cheio da glória de Deus. Eu quero ver a minha descendência cheio da presença de Deus. Eu quero a saúde do Espírito, a saúde mental, emocional sobre a minha vida. Eu quero, Senhor. Em nome de Jesus, ore.